Olá, bom dia! Bom dia, queridos amigos, como é que vocês estão? Esperamos de coração que possamos estar bem e que, se não estivermos bem, que nesse momento do Evangelho possamos sentir a renovação de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, e renovando então a nossa esperança, não é assim? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. E nós gostaríamos de convidar vocês, ao invés de fazermos uma leitura, que vocês possam assistir um pequeno vídeo para que a partir dele nós possamos fazer a reflexão da nossa manhã. Venham conosco. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então, o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Gostaram do vídeo? Nós acreditamos que depois dessas reflexões profundas e suaves, né, que Paulo vai nos envolvendo, já é uma maneira de a gente se conectar a Deus, preparando aí as nossas reflexões, né? Esse trecho do que nós projetamos para vocês, nós encontramos ele no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. E mediante as questões que nós colocamos, né, na última sexta-feira com vocês, principalmente no que diz do autoconhecimento e a caridade como extensão desse autoconhecimento, bem vivendo, né, esse amor, essa ponte de relacionamentos saudáveis para com o outro, é o desafio para todos nós. E Paulo, né, o apóstolo Paulo,
ele é uma personalidade do Evangelho que nos faz refletir o quanto que ele conhecia a verdade, né? Era um doutor da lei, tanto da lei humana quanto das leis divinas. E apesar disso, né, ou por conta de conhecer essas leis, ele se empoderou, fez uma justiça, fazia a justiça, e com toda a sua jovialidade, a sua força, né, aquela ansiedade de todo jovem de querer transformar, de fazer justiça, de impor uma verdade, de transformar o mundo, ele violentou muitas consciências. E quando ele mesmo tem um chamado íntimo para o que era a verdade do Evangelho de Jesus, do reino de Deus, ele sente um abalo, né? Ele se sente abalado com essas verdades. E custou muito caro, assim como custa para todos nós. Porque quando nós violentamos a verdade do outro, quando não somos caridosos, quando não perdoamos nem as nossas falhas e nem a falha dos outros, entramos em perturbações tanto íntimas quanto abalamos as nossas relações. E Paulo sentiu o peso dessa sua verdade, que era uma verdade que era impositiva, matou muitas mães de família, tirou muitos filhos de suas mães, deixou muitas pessoas desempregadas, e aí ele mesmo precisou, em vida ainda, sofrer as consequências de suas ações. Quando ele mesmo, na estrada de Damasco, encontra-se com Jesus e se torna cego, né? Diante aquela verdade que iluminou a sua alma e não os seus interesses, e não a vaidade do homem, mas sim a verdade do Espírito. E Paulo, então, na época ainda como Saulo, pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? E a nossa consciência, nesse momento em que ele pergunta, e até mesmo quando nós nos perguntamos o que é que temos feito para as nossas vidas e na vida das pessoas que conosco convivem, a nossa consciência, ela sempre nos aponta que não devemos praticar o mal. E na nossa intimidade, a nossa consciência também nos diz, de forma bem intuitiva, nos inspirando a realizações mais nobres, nos diz o que precisamos fazer de bem para o outro. E aí, cada um de nós decide, então, assim como Paulo, já que nós estamos trazendo essa imagem desse que se transformou perante a verdade, né? Paulo então decide entender o que é essa verdade. Por isso, conhecer o Evangelho de Jesus exige uma coragem, uma ação da nossa vontade. Porque viver na inércia, na indiferença, viver assim, como aquele jovem que chega a Jesus e fala: mas eu cumpro todos os mandamentos, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério. Aí Jesus disse: bom, já que não faz tudo isso, então vende tudo que tem, né? Ou seja, abandona então tudo que é da matéria e vem para uma nova construção espiritual. Ele não quer. Porque apesar de não termos as práticas exteriores, o que vale é aquilo que está dentro de nós. Porque é o que está dentro de nós que é aquele sinal de alerta, sabe? Aquele sininho que diz assim, chamado consciência, que diz: ó, não adianta você dizer que não faz isso, que não faz aquilo, se dentro ainda tem pensamentos, tem sentimentos que te desvirtuam, que contaminam essa verdade que você verbaliza, que você diz para o outro. Então, Jesus tem feito um convite para cada um de nós, né? Pedindo para que a gente faça novas construções. E a nova era do Espírito pede para que nós não mais façamos o mal, e isso já é bem claro para todos nós, mas que é imprescindível
que nós nos construamos no bem. E isso é o maior desafio para todos nós que nos consideramos espíritas cristãos. Porque somos espíritas, porque conhecemos o espiritismo, e somos cristãos porque seguimos, à luz dessa doutrina, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, a pergunta que me vem é: o que temos feito com aquilo que nós dizemos que nós acreditamos e sabemos em relação às verdades vivenciadas por Jesus? O que temos feito? Porque assim como Paulo perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? E Jesus também, no momento oportuno, aquele cego que vem procurá-lo para cura, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Essa pergunta, ela me toca na questão de qual é a sua vontade. Porque enquanto não estivermos com vontade de dominar as nossas más tendências, né? Não praticar o mal é dominar as nossas más tendências, os nossos impulsos instintivos. Enquanto nós não fizermos esse trabalho de autodomínio e não estivermos nos empenhando para a construção do bem, não estaremos vivenciando o Evangelho. Porque, segundo Emmanuel, a palavra, né, o exemplo vivifica. Agora, a palavra, ela pode te arrastar, ela pode mortificar o espírito. Considerações iniciais feitas, Alain? Hoje, para mim, já pode terminar, né? Não. Não, muito rico. A vida de Saulo, né? Ele inicia como Saulo, vai se transformar a partir do contato com Cristo, né? Com Jesus. É um exemplo de renovação, de transformação. Eu encerrei sexta-feira falando, né, de que a nossa vida é uma página em branco a cada dia, né? Sim. E ele é uma prova disso, né? O Paulo é uma prova disso, de que ele aproveitou as páginas em branco que lhe foram ofertadas depois do encontro com Jesus, né? Ele não se prendeu aos seus equívocos do passado. Não que não tenha sido influenciado, ele se mortificou muito, né, em relação àquilo que ele tinha errado, naquilo que foi o julgamento cego, fanático que ele teve, né, dos cristãos. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, e nisso há coerência com aquilo que nós discutimos na sexta-feira, né? Cada um acredita que está no domínio da verdade, e Paulo, na época Saulo, né, por acreditar que a verdade estivesse com ele quando estava defendendo os ensinos de Moisés, ele não mediu as consequências das suas atitudes. Ele, sem se dar conta, ele estava desrespeitando até mesmo a lei de Moisés, né? Quando falava de não matar, e ele matou. Quando se falava de não furtar, ele furtava a oportunidade do outro, né? Ele não se deu conta de quanto ele estava equivocado, enquanto ele estava cego, né, nas suas interpretações. Não por acaso, depois ele passa a divulgar, ser um grande divulgador dessas verdades, né, e nos prescreve, através de suas epístolas, cartas, as suas compreensões sobre o Evangelho de Jesus, provavelmente inspirado diretamente por Jesus nas suas epístolas. E coloca a caridade como o grande lema, né, como a grande divisa. Paulo vai subscrever a mensagem que vai estar no Instrução dos Espíritos do capítulo 15. Se você vai até lá agora, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que está lá na Instrução dos Espíritos é do Paulo, né? E ele vai descrever como ele ficou maravilhado com essa colocação, né? Fora da caridade não há salvação, proposto pelo Espiritismo. Ele fala, mostra a qualidade da doutrina espírita através dessa divisa, porque ela assegura a paz na terra como no céu. Na terra, porque promove a solidariedade. Quando todos agirmos na caridade, todos estaremos na posse do necessário, protegidos e amparados solidariamente, né? E também nos consagra a paz, a tranquilidade
por respeitar as leis de Deus, né, no mundo espiritual. É muito claro na lição. Ele fala que essa é a grande divisa, né, que o cristão, o espírito espírita cristão, como a Renata explicou, deve seguir por lema, né? Deve ser a grande coluna, que como a coluna de luz que guiou os judeus na sua saída do Egito, através do deserto, que nós deveríamos seguir essa como a coluna de luz para o espírita, né? A prática da caridade. E a prática da caridade, já falamos disso na sexta-feira também, entendida por Jesus como a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E o Paulo, na lição da instrução dos Espíritos, do capítulo 15, coloca isso também. Olha, quando você submeter todas as suas ações ao crivo da caridade, você vai ver que você vai agir no bem, necessariamente. E olha como isso é rico, né? Submeter todas as suas ações, as nossas ações, portanto, ao crivo da caridade. Está em dúvida do que eu devo fazer? Passa pelo crivo da caridade. A sua dúvida, a sua ação, aquilo que você intenta fazer, representa a benevolência para com o outro? Aquilo que você vai agir é indulgente em relação à imperfeição alheia? Representa o perdão a possíveis ofensas? Então ela passou pelo crivo da caridade, vai adiante, você vai constatar, ter a convicção de que você praticou o bem. E aí ele renova, como a Renata já tinha refletido, né? Porque não basta não fazer o mal. Para não fazer o mal basta a inércia, né? Agora, o que é necessário é a conduta efetiva no bem, né? E só quem age através da caridade é que age no bem. Como ele colocou na sua carta aos Coríntios, que a gente encontra esse trecho, né, que nós colocamos o filme, capítulo 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Todas as ações submetidas ao crivo da caridade, porque sem ela nós não somos nada. Ainda que tenhamos todos os recursos da mente, ainda que tenhamos todos os recursos financeiros, ainda que tenhamos todos os recursos até mesmo do espírito, mas se não houver caridade, nada somos. Né? E ele chega ao máximo, né, ao extremo, quando ele coloca: ainda que eu me desfizesse de todos os bens, e desse até mesmo o meu corpo para ser queimado, se nesse gesto não houvesse caridade, nada significaria. Né? Então é um símbolo de quanto essa conduta é importante, né? E como ele coloca de uma forma até poética, né, você reconhece o cristão, né, reconhece o verdadeiro cristão pelo perfume da caridade que ele esparge por onde passa. Né? Nossa, lindo, né? Lindo, né? Lindo, sim. O que mais que a gente pode destacar dessa lição? Nossa, acho que já falamos o suficiente, né? Eu queria aproveitar então esses minutinhos aí que nos sobram daquilo que é o nosso pacto, né, de falar, porque é uma semana especial para nós, né, Rê? A gente está iniciando essa semana, hoje, no dia de hoje, a semana que comemora a data de fundação do Centro Espírita Portal da Luz. Né? Na próxima quarta-feira, dia 29 de julho, a casa completa 20 anos. 20 anos. 20 anos de estudo, 20 anos de trabalho, 20 anos de solidariedade, 20 anos de crescimento. Não é? Penso que não foram 20 anos tranquilos, não foram 20 anos de mar de rosas, foram 20 anos de transformação, 20 anos nos renovando a cada dia, nos renovando, trabalhando a cada dia. Muitos irmãos, trabalhadores e frequentadores passaram pela casa. Hoje somos uma família que abrange dezenas e dezenas de trabalhadores, centenas de frequentadores. Em alguns momentos, como em toda família, divergimos de opinião. Em alguns momentos, talvez nos excedemos em nossas convicções e promovemos até mesmo o desequilíbrio, mas nunca perdemos a proteção, né? Nunca perdemos o guia, nunca perdemos o norte
da espiritualidade, né? A nos conduzir ao espírito de solidariedade, a nos orientar para a prática da caridade e a transformação moral, né? Nos últimos anos, em especial, são sucessivas as oportunidades em que os mentores da casa, em sua dimensão espiritual, nos alertam sobre o trabalho de autoevangelização, a evangelização do ser, do espírito, né? A importância disso. A casa, como todos sabem, possibilita as oportunidades de beneficência, né? Através das campanhas, através dos trabalhos voluntários, através das visitas aos asilos que nós fazemos, ou fazíamos pelo menos enquanto podíamos, né? Mas que certamente retomaremos ao reinício da vida em sociedade mais tranquila, retomaremos indubitavelmente. Mas, acima de tudo, a casa sempre aprimorou-se no estudo, né? Sempre aprimorou-se na transformação íntima, moral de cada um dos frequentadores, na assistência espiritual quando necessária, mas na assistência espiritual que liberta, não aquela que escraviza, não aquela que faz adeptos, não aquela que prende e cobra posturas, né? Mas aquela que liberta, que atribui a responsabilidade a cada um, que mostra as possibilidades de crescimento e renovação, e coloca a responsabilidade de cada um à escolha, né? Que lindo, muito lindo mesmo. Isso aí. Então a gente faz aqui, aos seus fundadores, hoje representados pelo casal Anésio e Isaura, a nossa homenagem, né? Que nesse casal representa hoje a ideia norte do portal, né? De dar continuidade ao trabalho, incansável, diário, né? A todos os instantes. No único dia da semana em que eles não estão fisicamente presentes na casa, eles estão em pensamento, estão em vibração, estão em sintonia, né? Então que a gente possa espelhar-se neste casal para ser estimulados a esse trabalho, ao exercício desse dever, ao cumprimento e às oportunidades que nos dão, né, a cada dia, como já dissemos outras vezes. O nosso parabéns sincero ao Portal da Luz, a todos nós frequentadores. Viva o portal! Parabéns, né? Gratidão por estarmos ali, trabalhando, vinculados a um trabalho muito sério, que eu desejo nesse momento, né, ao Portal da Luz e a todos nós que convivemos nesse espaço, que nós possamos entender mesmo e compreender esse espaço como uma escola ou um hospital, né? Muitos momentos acolhemos esse espaço para nos ajustar internamente e aí acolher uma necessidade íntima, mas sempre uma oportunidade de escola de almas, onde nós precisamos conhecer a verdade, mas conhecer a capacidade de transformação íntima, na convivência um com o outro, acima de tudo com o Evangelho de Jesus, com essa doutrina que esclarece tanto a nossa consciência, amplia os nossos horizontes, e mais, porque quando a gente fala em horizonte, eu penso sempre em horizonte, as nossas relações, ela é o horizonte que nos norteia, né? Mas o Espiritismo, ele transcende esse horizonte, fazendo com que a gente crie uma relação vertical com Deus, que a gente possa compreender Deus, compreender a nossa natureza, a nossa intimidade, o nosso ser espiritual, que exige grande, né, modificação, energia, para que possamos ter uma psique saudável, né, e se expressando de forma saudável através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso olhar, do nosso coração transformado pelo Evangelho de Jesus em nossas vidas. Da minha parte, eu gosto muito de dizer para as pessoas que um dos dias mais marcantes na minha vida, no Portal da Luz, foram muitos, mas o mais marcante foi quando eu pude receber a rosa, né, nas minhas mãos,
e através das rosas sempre me conectando a um trabalho, principalmente dos benfeitores, né? Em especial Meimei, né, que gosta muito das rosas, das crianças, dos jovens. E eu gostaria, então, de uma forma muito singela, fazer com que o perfume da caridade que a gente recebe com tanta amorosidade no Portal da Luz possa chegar a cada um de vocês, né? Em nome aí deste trabalho maravilhoso do Espiritismo, que nós possamos cobrir com o perfume das rosas as nossas vidas. Nos momentos em que estamos isolados, não estamos podendo nos abraçar, nos olhar, quanta saudade envolve esses momentos, que nós possamos, através das lembranças, das memórias, desses momentos felizes, desses abraços amorosos, dos olhares de compreensão que recebemos, que nós possamos acessar essa memória nesses instantes finais e cobrir de esperança e muito amor os nossos corações, para que possamos, irmãos, ter bom ânimo nesses momentos de dificuldade, de desafios que todos nós estamos vivenciando, né? É isso aí. Você falou do abraço, hoje é domingo, faz o seguinte, você está do lado de alguém encarnado, faz assim, ó, dá um abraço nele, ó. E você vai sentir o abraço do seu Anésio, do tio Hélio. Que Se for do seu Anésio, precisa ser assim, de coração. Ah, de coração, com coração bem forte, aquele que espreme mesmo. E é o abraço que você recebe todo domingo lá no portal, você está recebendo agora. Está sozinho? Abrace a si mesmo. Abrace a si mesmo. Você vai ver que o seu mentor está te protegendo, está te amparando e está te abraçando junto, né? Então, no despacho, aqui na nossa despedida, com um abraço, a gente faz o encerramento dessa manhã, tá bom? Um bom dia a todos, um forte abraço a todos, excelente semana e que Deus nos abençoe sempre. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa cobrir com seu manto de amor todas as famílias desse nosso imenso Brasil. Que Jesus seja o governador constante do nosso planeta, nos trazendo a sua luz, o seu amor. Que Deus, o nosso Pai maior, o nosso Criador, possa nos assistir nesse instante, como todos os instantes de nossas vidas. Um grande beijo e até! Boa semana!